Como vocês dois sabem, a nossa audiência também já está sabendo, eu estou aqui em Brasília, né? E ontem, óbvio, não está sendo possível, tá, pessoal, acompanhar a CPMI. Ela tem um número limitado de pessoas ali, né? Um assessor por parlamentar, seja ele senador ou deputado, e entra a imprensa. Mas para você fazer uma liberação aí para você poder entrar, um crachá, isso leva tempo, é bastante burocrático, e mesmo nessa CPMI, né, o sistema lá, a secretaria está bloqueando depois de um determinado número. Então, não estou conseguindo acompanhar, estou dependendo das informações que os deputados me passam depois. Mas acompanhei a do MST, CPI do MST, minha gente. Ela é presidida pelo Ricardo Salles, né, deputado federal aqui pelo meu estado, por São Paulo, e, na verdade, é presidida pelo Coronel Zucco, lá do Rio Grande do Sul, e tem a relatoria do Ricardo Salles. E aí o Ricardo Salles hoje inquiriu ninguém mais, ninguém menos que G. Dias. E a pergunta, eu até já conversava sobre isso com você, Gustavo, nos bastidores, a pergunta que mais me chamou a atenção, na verdade duas, tá? Ele perguntou ao general do Exército, um general de brigada, né, um general 3 estrelas, o que ele achava em relação a 1964. Se achava que tinha sido bom para o país ou ruim para o país, apesar de tudo, né? Tem que se pesar, tem que entender que sempre, em qualquer governo, há coisas boas e ruins, mas ele queria entender. Foi uma contra-revolução para impedir o que nós estamos vivendo agora, disse Ricardo Salles. E eu queria ouvir de você, que eu sei que é profundo conhecedor de tudo isso, Gustavo, principalmente desse globalismo exacerbado aí, o comunismo. Eu quero te ouvir. O que você acha que o G. Dias respondeu? Não sei se você acompanhou, eu vou te fazer essa pergunta capciosa e te interrompo rapidamente para te responder. O que ele respondeu? Pois é, né, Caivano? Não acompanhei, não, mas é aquela coisa, né? Do não vi, não gostei, ou você não precisa saber para saber o que teve de conteúdo. Eu já imagino a resposta dele. Saída rápida pela esquerda, né? Leão da Montanha. Muito bem, parabéns. Ele disse exatamente assim, olha, algo do tipo, né? Eu não vou lembrar as palavras exatas. Ele, olha, deputado, muito obrigado pela pergunta, mas veja, o Exército é pautado pela hierarquia, por uma chave de comando, e eu não fiz nenhuma reflexão para poder responder essa pergunta ao nobre deputado. Assim foi a resposta do general G. Dias. E deixa eu já emendar, então, a segunda, para depois ouvir o comentário do professor André Queiroz sobre as duas, Gustavo. A segunda pergunta foi, o senhor sabe, porque eu conversei com muitos generais, o senhor sabe quem colou para sair da AMAN em 1975? E, obviamente, o G. Dias não respondeu, Gustavo, porque foi ele que colou na prova, tá? Os demais foi um grupo pequeno, um grupo de 6 ou 7, naquela época, cadetes, né? Estavam na escola preparatória ali da AMAN, tentando ser cadetes, e aí colaram na prova, isso é proibido, os outros foram expulsos, e ele, porque tinha umas costas quentes, ele foi mantido lá e preso por 2 meses, Gustavo. É uma vergonha, né? É vergonhoso, né? É vergonhoso. Muito vergonhoso. Isso é para nós termos ideia daqueles que, durante muito tempo, estiveram aí como esperança do povo brasileiro, mas que, na verdade, através da politicagem, chegaram aos postos mais altos aí das Forças Armadas e estavam longe de defender o povo brasileiro. Todos são assim? É claro que não, obviamente que não. Mas é a história da laranja podre, né? Uma laranja podre estraga todo o suco, né? Atrapalha tudo, infelizmente. O G. Dias tem essa mancha na história, pouca gente sabia disso, ontem foi exposta, né? Pela CPI, e é compreensível que ele ainda não tenha parado para refletir, porque são só 50 anos praticamente do movimento de 64, ele ainda não teve tempo para entender o que aconteceu e pensar nisso. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Ainda bem, e aqui, como eu falei ontem, eu que adoro reclamar e exigir da nossa turma que eles trabalhem, ainda bem que o Salles ontem trabalhou e trabalhou muito bem. É disso que nós precisamos. Pessoas combativas, pessoas que com perguntas corretas
expõe toda a hipocrisia e mostra quem são aqueles que se vendem como alguém que tão somente pensa diferente de nós, mas quer um Brasil melhor. Não, essa gente não quer um Brasil melhor. Essa gente quer o seu futuro melhor. E se tiver que vender o Brasil, os brasileiros juntos, eles vendem sem o mínimo pudor. Ainda bem que o Salles ontem arrebentou. Aliás, o Salles vem arrebentando, não é de hoje, né? Não à toa foi caçado, literalmente caçado, quando ministro do presidente Bolsonaro. Porque ele era o cara que mexia no meio ambiente, a pauta do século, né, do milênio, aquilo que eles estão usando para poder dominar os povos. E você tendo uma pessoa como Salles, num país como o Brasil, é impossível para essa agenda avançar. Por isso que ele foi tão atacado enquanto esteve como ministro. Parabéns ao Salles e o G. Dias essa vergonha. A partir daí, nós vamos vendo todos os desdobramentos de tudo de errado que vem acontecendo. É isso mesmo, Gustavo, você tem toda a razão, merece os nossos parabéns aqui. Foi atacado, e eu ouvi da assessoria dele, né? Vou contar uma historinha de bastidor, então você só ouve aqui no Todo o Poder Emana do Povo, no Jornal da Manhã. Não é fofoca, apenas um comentário de um dos assessores deles. Eu almocei com eles ontem, tive essa oportunidade, e eles disseram assim, poxa, às vezes a gente fica até com medo quando ele vem para a audiência da CPI, porque ninguém sabe o que ele vai fazer, ele é imprevisível. E essa imprevisibilidade, então, como eu estou dizendo, ficou refletida através dessas perguntas capciosas que ele fez para o G. Dias, expondo completamente o G. Dias. E aí teve também showmício, viu, professor André Queiroz? 2 deputados, um deles o Éder Mauro, entraram no plenário ali, foram sentar-se às suas cadeiras, comendo uma melancia. E aí o advogado Calegari, André Calegari, né? Reverências aqui ao nosso colega, muita coragem, né? Vira uma CPI para defender o G. Dias, né? Então, louvores a ele. Ele ficou muito bravo nesse momento, né? E chamou de desrespeito, e aí foi atendido pelo Tenente Coronel Zucco para falar, olha, né? Por favor, joga fora, porque veja só como a esquerda é, professor. Queriam a prisão dos 2 parlamentares. Me ajuda aí, professor, que eu sei que o senhor é muito experiente nessa área de CPI. Junta tudo que eu comentei, então, esse pedido de prisão para os 2 parlamentares, porque estavam comendo melancia, e as respostas não dadas, né, pelo general G. Dias em relação a 1964. E a quem colou na prova em 75. Adoraria saber, professor. Eu vou fazer elogio a vocês dois, você e o Gustavo, você por ter colocado o título do nosso jornal de hoje, Puro Suco de Brasil, e no comentário... foi o próprio Gustavo que fez, então são 2 elogios para o Gustavo, porque o Gustavo foi muito preciso em falar o seguinte, eu acho que realmente ele não teve tempo para analisar como é que foi a Revolução de 64. Eu acho que o Gustavo foi muito feliz, e se começou em 64... Daí, quanto é que tá, Gustavo? 36 mais 23, são meio século para ele pensar sobre isso, ainda não deu tempo. Não deu tempo, André, é muito difícil, muito problema, está preocupado com o Brasil, ele não teve tempo de pensar no Brasil. Exatamente, aí você foi muito feliz no comentário. Entendeu? E olha só, professor, ele revelou ontem, desculpa lhe interromper, 44 anos de caserna, não deu tempo de avaliar. Mas tem que, não, cara, tem que estudar, tem que fazer, apesar dele ter ganhado um tempinho para algumas provas que ele precisou estudar tanto, que ele já pegava a resposta antes. Mas, de qualquer maneira, gente, fica o recado seguinte, isso é puro suco de Brasil, tá aqui na minha... Bem aqui no computador aqui, puro suco de Brasil, entendeu? E eu vou ser sincero, tá? Eu vou querer fazer uma crítica. Eu também não acho tão legal, também, deputado levar a melancia, apesar da gente entender o que é melancia. Verde por fora, verde oliva por fora e vermelhão por dentro. Eu entendo isso. Porém, não me agrada tanto dar um cunho cômico a isso. Apesar, tá entendendo? Assim, não é do meu feitio. Não acho o comportamento legal. Acho que o comportamento de Ricardo Salles foi exemplar, entendeu? Apesar de que também, tá desqualificando o depoente. Olha, ele está conduzindo a relatoria, ele que conduz a relatoria, tá entendendo? Então, acho que não há ressalva para fazer. Mas, realmente, levar a melancia e tal, fica um troço um pouco circense, porém,
deixa aquele bom recado. Agora, realmente é suco de Brasil mesmo, entendeu? É uma vergonha. Agora, assim, o que eu acho bacana é que eu acho que todo brasileiro já sabia. Aliás, todo brasileiro não. Todo brasileiro de bem sabia que é claro que houve uma conivência por parte do governo. É de você liberar, deixar as portas abertas. Isso caiu, por exemplo, numa prova interessante, é o seguinte, qual a responsabilidade? Caiu numa prova, só para a gente ter uma noção, né? De qual seria a responsabilização da empregada doméstica quando ela vê que o patrão foi embora e esqueceu a porta aberta. Então, o patrão vai embora, esquece a porta aberta, ela não gosta muito do patrão, ela sabe que aquela rua tem furtos e ela deixa a porta aberta. Resumindo, ela deliberadamente se omite e há o furto, ao roubo, se ela responde ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Me parece, a mim, minha opinião, com clareza, é que houve aquela omissão dolosa, aquela omissão conveniente de deixar as portas abertas, aguardando que algo aconteça, algo antidemocrático aconteça. Isso com o tempo ele vai dizendo, o tempo ele vai demonstrando, entendeu? E a gente vê que realmente esse governo, as pessoas escolhidas, são pessoas realmente na base da amizade. É aquilo que é amigo meu, aquilo que me acompanhou, é realmente puro suco de Brasil, realmente. Olha, eu vou então trazer a coisa para o meu estado, né? Elogiar também o Gustavo aí, parabéns. O Gustavo fez a thumb, fez a nossa edição, né? A classificação das notícias, como ele faz muito bem. Mas eu vou trazer aqui, vou regionalizar, viu, Gustavo? É o puro suco da pamonha de Piracicaba. Porque, olha, com todo respeito ao G. Dias, tá? Eu respeito o generalato, eu respeito os coronéis, eu respeito os tenentes, ou seja, eu respeito as patentes, eu respeito a hierarquia, eu respeito até o positivismo do posicionamento deles, porque eles têm direito a adotar um tipo de posicionamento. O que eu não respeito é a traição à pátria. E aí já me explico. O intuito do chamamento, primeiro, para ele ser convocado, Gustavo, era para ele falar sobre as invasões do sem terra, né, invasões de propriedades públicas e privadas, que ocorreu, deu um salto ornamental duplo twist carpado em janeiro e fevereiro, porque alcançou 39 invasões em 2 meses, quase equiparando aos 47 de 4 anos de governo Bolsonaro. E, obviamente, que o GSI estava incumbido, inclusive apresentaram relatórios. Aí a Sâmia Bonfim, que infelizmente é deputada federal pelo meu estado também, né? Para mim, infelizmente, ela tem os apoiadores dela, e isso é a democracia. Agora, também fez um escarcéu. Vocês não leem a lei. O GSI não... Só que tem. O que ela se esqueceu é de explicar que você tem a lei, que dá diretriz geral, e você tem ali portarias e resoluções. E a resolução assinada e depois tornada decreto pelo próprio G. Dias, dizia que eles tinham que avaliar esse tipo de crime. Eles tinham que acompanhar. E veja só, segundo ele ficou 38 dias úteis à frente da pasta. E ele não sabia de nenhuma invasão. Gustavo, me ajuda aí, vai. Eles são vergonhosos, né? Eles são terríveis, eles são horrorosos. Assim, eu vou responder a todos vocês, eu vou pedir para que vocês prestem atenção, porque eu vou responder a todos vocês com um texto de 2015, um texto curtinho, que eu vou ler aqui para vocês. Mas antes, sobre a questão da melancia, é porque eles estavam tão somente comendo a melancia. Se eles tivessem levado uma receita da Preta Gil, da Bela Gil, da irmã da Preta Gil, de melancia grelhada com azeite e pimenta, a esquerda não ia poder falar nada. Bela Gil adora recomendar melancia para os outros. Ia ser um sucesso. Todo mundo ia ficar quietinho. Mas vejam só a atualidade desse texto. Ele é de 2015. A gente só vai trocar um nome nesse texto e tudo se encaixa. A maior prova de que o governo Dilma, e aí a gente risca esse Dilma e bota Druga, é totalmente composto de criminosos psicopatas, é o cinismo descarado com que procuram tirar vantagem até do protesto popular voltado contra eles, usando como pretexto para uma reforma política que os fará dono absolutos e definitivos do poder. Esses sujeitos têm de ser banidos da política para sempre.
Não foi reforma política, eles agora querem fazer essas reformas todas em relação à segurança do país, preservar, você não poder mais criticar político, essas coisas todas. Aqui ele falava de um contexto de 2015, mas a gente pode transferir muito bem para o que aconteceu no 8 de janeiro. E aí o Olavo de Carvalho falava, o texto do Olavo de Carvalho, falava de algo que nós brasileiros, como eu vi aqui no chat alguém colocar, nós brasileiros estamos descobrindo agora tardiamente. O presidente Bolsonaro foi alguém que tirou as máscaras de muita gente. E talvez, de forma indireta, e por toda a sua franqueza, como diz o André, por ser um sujeito tão verdadeiro, ele está conseguindo mostrar que, infelizmente, as Forças Armadas, que nós contávamos tanto com elas, com seus líderes, nunca estiveram pensando no Brasil. É a última máscara, talvez, que o presidente Bolsonaro tenha tirado nesse período. E aí ele dizia o seguinte: pedir intervenção militar é aviltar-se perante generais que tiveram a obrigação de intervir sem que ninguém lhes pedisse. Nossas Forças Armadas já tiraram o corpo fora do combate ao banditismo, mesmo quando este ultrapassou a capacidade de reação das polícias. Agora, depois de alardear que iriam se mexer quando o povo os convocasse, ouvisse a convocação popular, fingem que não é com elas. E eu é que não vou perder nada a essa turma que só sonha com a aposentadoria. Esses generais precisam ser esmagados sob um bombardeio de bonequinhas Barbie. Se eu fosse milionário, compraria toneladas de bonequinhas Barbie e mandaria um avião despejar-lhes em todos os quartéis. Até a Barbie atual. Ou seja, tá tudo aí. As coisas se repetem. Infelizmente, esses G-Dias, como o general Hamilton Mourão, como Sérgio Etchegoyen, que hoje trabalha aí nessas ONGs, em tratados internacionais, etc. e tal, essa gente nunca quis saber do Brasil, quis saber só de resolver os seus problemas e andar no meio de uma elite mundial como se sujeitos importantes demais fossem. Não são, são lacaios de um clube lacaios de um clube de bilionários que só querem se aproveitar do nosso país. E eles vendem o nosso país. Perfeito, Gustavo. Excelente leitura, muito pertinente mesmo, como você disse. Eu vou passar para o professor André Queiroz, já emendando um outro assunto, para a gente tornar aqui bem dinâmico, professor, que tem assunto. Eu estava acompanhando aqui, meu dever trazer para vocês. Como eu disse, eu não pude acompanhar a CPMI, né? Mas vocês se lembram que a gente conversou muito a esse respeito lá atrás, quando ela começou, 20-12, né? Ou seja, tem 20 de governo e 12 de oposição, que somos nós, né? O lado direito do peito. No entanto, eu sempre disse, eu fui um dos defensores aqui, vocês até concordaram, que o que importava não seria o relatório, seria o processo, né? Ou seja, as informações que seriam trazidas a lume, como inclusive usei de novo essa palavra ontem, né? Trazer elas à luz. E ontem, na CPMI, o Saulo, a gente até falou dele de manhã, né? Que ele iria prestar, e ele prestou, ele estava prestando já no início da manhã de ontem, enquanto a gente falava aqui. Ele foi assessor do G-Dias. E ele disse na CPMI ontem, primeiro, que ele fraudou um documento, né? Ou seja, ele alterou a pedido do G-Dias. Segundo, ele mandou, se eu não estiver enganado aqui, a matéria trata, acho que de 33 avisos para o sistema hipermoderno que a gente criticava ontem, que eles chamam até de Sysbin, que é feito por WhatsApp, grupos de WhatsApp. Eles mandaram 33. Então, para um determinado grupo foram 33, para outro grupo foram só 4 avisos, e aí a Elisiane Gama, que é a relatora, até pergunta por que essa diferença e tal. Ele deu lá a explicação. E vejam, eu quero falar isso para o seu comentário, professor, e depois até o Gustavo, se quiser falar alguma coisa. Até a oposição, até o governo concorda com a oposição. G-Dias tem que ser indiciado. Está escancarado. Inclusive, a mídia já está lançando essa matéria. Eu não sei se é uma estratégia para virar devagarzinho, por isso quero te ouvir, professor, virar devagarzinho a chavinha para falar, 8 de janeiro não foi bem assim como a gente falava, e tentar depois se livrar de processos de dano moral. Então, quero lhe ouvir, porque é sua especialidade. É possível fugir do dano moral? A mídia
por tudo que ela falou das pessoas presas, dos presos políticos? E, segundo, o que o senhor acha? É possível indiciar G. Dias nesse imbróglio todo que ele mesmo causou? É uma questão até interessante, né, quando você fala em questão ambiental. Só para a nossa audiência entender, já que você perguntou isso aí, né? Se o dano moral é toda a ofensa à tua dignidade, então se eu chamo o Caivano, você é isso, isso, isso. Isso eu posso, ele pode entrar com uma ação, porque eu ofendi a imagem dele, a dignidade dele. Então existe um questionamento se caberia um dano moral coletivo. Se a sociedade toda teria um sentimento de dignidade. Então, essa é uma questão muito interessante quando você fala de danos ambientais. Entendeu? Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte, a sociedade ela está vendo isso. E a mídia ela manipula o comportamento social e parece que tornam-se impunes do que estão fazendo. Quer dizer, não expressar os dois lados. Tá entendendo? Se o cara como por exemplo aqui, eu às vezes até me sinto um pouco mal de criticar um deputado, um senador que levou a melancia. Eu não acho legal. Mas eu fico um pouco de medo de falar isso, receio de alguém, sei lá, no chat me criticar, porque eu tenho que ser equilibrado nos meus comentários. Então, é claro que quando você vê, por exemplo, o outro que alterou me lembra o que alterou a carteira de vacinação? Me lembra? O Mauro Cid, supostamente, né? Supostamente. Ele teve a vida dele toda devassada. Porque supostamente alterou uma carteira de vacinação e talvez com Bolsonaro. Quer dizer, fazem um duplo tweet carpado para tentar fazer um phishing expedition, procurar o cara. Por outro lado, você vê o ministro, que não era ex-ministro nem futuro ministro, ele era ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que estava no dia 8 de janeiro lá, servindo cafezinho e água para as pessoas. Onde houve vários avisos. É só para a nossa audiência entender que o depoente ontem falou o seguinte, olha, uma coisa é fazer o relatório. Quando é um relatório que é técnico, é o nosso sistema. Quando é um aviso, dizendo assim, olha, vai da M, a gente manda pelo WhatsApp. E foram 33 avisos que vai da M. Parece que vai da M. Porque o problema, a minha preocupação maior, o meu anseio maior é que, porque para mim, a responsabilização do G. Dias, para mim, ela é solar, ela é gritantemente solar. A minha dúvida é o ministro da Justiça, é lá em cima, e quiçá o presidente da República, entendeu? Não dá para ficar agora discutindo se o G. Dias é ou não culpado, culpado não, responsabilizado, que isso para mim, quem discute isso é idiota. Não, eu entendo, eu acho que não, porque, sério, ele não se discute. O problema é quando você fala de G. Dias, você tem um ministro da Justiça. E o ministro da Justiça tem a presidência da República. Se eles efetivamente sabiam de algo que estava acontecendo. Não preciso ser muito profundo para entender o seguinte. David Hume, eu não li o tratado, não é isso? O Tratado do Comportamento Humano, mas eu li uma resenha dele, um resumo do livro dele, Tratado sobre Comportamento Humano, e ele fala realmente... Você em comportamento. Por que durante uma massa, por que um grupo de pessoas você acaba fazendo aquilo que você não quer? Não é isso? Por que quando o caminhão tomba na rodovia, parece que todo mundo quer furtar a carne que ali está? Por que quando um cara é preso, todo mundo dá porrada no cara? Por que no Maracanã, quando você está lá gritando Mengão, Mengão, você acaba xingando o juiz? Qual é a razão? Então, André, eu na rua não xingo ninguém, mas no Maracanã não xingo o juiz. Sabe por quê? Porque quando você está em massa, você dilui a tua responsabilidade. Como está todo mundo ali gritando Mengo, 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 se você gritar o juiz, chamar o juiz de FDP, você é tão responsável quanto a pessoa que está do teu lado. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem manifestantes que lá estavam, em nome da democracia, não é isso? Ou em nome que seja para as Forças Armadas, que seja para o Supremo, que seja para extraterrestre, que seja o que for. Quando chega num momento, um cara começa a quebrar, essa pessoa... pode ter sido infiltrado ou não, uma pessoa que achou que deveria quebrar, acaba estimulando que os demais também o façam. Eu não estou justificando, mas óbvio que também não faria isso jamais, mas eu quero que as pessoas entendam que nem todo mundo que estava lá é culpado. Agora, o que mais me espanta é essa omissão conveniente, entendeu? E a mídia toda,
ela sendo complacente com isso. Então tem um comediante de esquerda que pode pegar um taco de beisebol e estourar a cabeça do Luciano Hang ideologicamente, não me fala? Simbolicamente. Que pode pegar o Nicolas Ferreira e escrever assim... Artisticamente, né, artisticamente, professor? Melhor, é artístico. Como é que fala? Como é que fala? Licença poética. É uma licença artística. Eu posso escrever para o Nicolas Ferreira uma licença artística. Sou ladrão e vacilão. Pode fazer isso e a mídia não fala nada. Essa hipocrisia fica muito gritante. E quando o Léo Lins, por exemplo, ele brinca, faz a comédia dele, esse cara é um fascista. Então fica uma coisa muito gritante. Essa hipocrisia, esse duplo padrão é muito gritante. E aqui, peço licença para o meu amigo Gustavo, meu amigo Caivano, para fazer um autoelogio aqui. Não é isso? Que eu sempre falei, esse cara é de uma clareza para mim. Toda vez que um político fala que é para fazer alguma coisa em nome da democracia, em nome do sistema republicano, em nome do eleitor, em nome do meio ambiente, ele quer aquilo que ele está falando. Sempre que o político fala que é em nome da democracia, ele quer restringir a liberdade democrática. É impressionante. Até para você entender, todas as vezes, o indivíduo, quando ele quer se justificar de alguma coisa, na verdade ele está te sacaneando. Então, se eu pedir, Caivano, você me desculpe, olha só, é porque eu estou querendo sacanear o cara de alguma forma. Então, é inacreditável como isso parece de maneira clara. Quando você tenta estudar o comportamento humano, você vê o seguinte, o que o Flávio Dino, por exemplo, o que ele fala em nome da democracia, toda hora ele fala democracia, democracia, sistema republicano, liberdade, liberdade. E todas as medidas dele são medidas distorcidas. São medidas, eu respeito isso, democracia é isso, entendeu? Os diferentes. Mas é uma forma de manipulação que me chega a espantar. Agora, a mídia realmente ela tem uma grande parcela de culpa nisso aí. Cabe sim, Caivano, dano moral coletivo sim, para as pessoas de bem que foram obrigadas a ficar vendo esse duplo padrão, esse 2 pesos, 2 medidas, clara na nossa sociedade.